Com a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, a Ponte deixou de faturar mais 2.100.000 reais de premiação. Esse dinheiro, que seria muito bem-vindo nos caixas da Macaca, ficou com o Brasil de Pelotas após o triunfo por 2-0 na última terça. Nós não competimos, nós apanhamos. Eu não estou falando que o Brasil bateu, saiu, não, nós apanhamos. Você entende? Porque você ter um zagueiro com a cotovelada, um volante com a cotovelada, você entende? É sinal de que o outro está querendo mais. Isso não é o melhor método. Mas essa agressividade que o Brasil impôs, que levou o Brasil a ganhar. E nos deixou numa condição de passar por vergonha. Porque aquele último lance aqui, do jogador rodopiando, rodando com a bola, rodando, e a gente assistindo, eu não admito isso dentro do meu time. E eu não aceitei. E os jogadores sabem, os jogadores me conhecem, sabem como é que eu sou. São 57 jogos comandando esse grupo. E esse grupo, naturalmente, vai reagir muito bem para o resto da temporada. Com a participação na Copa do Brasil, mais a classificação para a segunda fase, a Ponte se despede do torneio com 2.650.000 reais. Agora, antes de focar nas quartas de finais da Série A2, a Ponte se prepara para a última rodada da primeira fase. No sábado, às 3 da tarde, a Macaca recebe o Noroeste no Moisés Lucarelli. Na liderança isolada e podendo poupar jogadores para o início do mata-mata, Hélio dos Anjos deve levar a campo novamente uma equipe alternativa. Além de descansar a maioria dos titulares, o treinador também evita perder jogadores por suspensão para o primeiro duelo das quartas de final. Atualmente, Hélio possui 6 jogadores pendurados no elenco: Felipe Amaral, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Dudu e Eliel. Por outro lado, o Matheus Jesus, que recebeu o 3º amarelo contra o Comercial, cumpre suspensão no próximo sábado, mas fica à disposição de Hélio para o início do mata-mata. Para retornar à elite do Campeonato Paulista, a Ponte precisa chegar à final da Série A2, situação que requer muita cautela e concentração nos duelos eliminatórios do estadual. Motivo de preocupação: Copa do Brasil, time derrotado, foi Macambúzio, surumbático, modorrento, um time demenciado, capiongo. Vai interferir no rendimento, principalmente no mata-mata. Mata-mata começa dia 19, tem esse jogo aí contra o Noroeste. Então, claro que a derrota para o Brasil de Pelotas foi horrorosa, foi ruim demais, especialmente no quesito dinheiro. A Ponte meteu um bico numa bolada de 2.100.000, tacou lá dentro da lata do lixo. Tinha mais time do que o Brasil de Pelotas. Agora, pior será se levar isso tudo, né, essa questão negativa para o mata-mata, onde a Ponte precisa subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Alguma preocupação nisso? Eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque, assim, eu vi... a gente sabe, lá em Pelotas foi uma decisão, pô. E eu percebi alguns jogadores sentindo o peso da hora de decidir. Você falou agora aí, eu concordo contigo. O time da Ponte é infinitamente superior ao time do Brasil, gente. É só olhar individualmente os jogadores. Pega lá o time do Brasil de Pelotas e pega o time da Ponte. Então, assim, me deixa preocupado essa situação. Eu tenho certeza absoluta que o Hélio vai conseguir controlar. Até porque também eu acho, e disse isso, percebi o Hélio também meio assustado com aquilo tudo e tal. Não era o Hélio que a gente conhece. Estava também meio pilhadão. Então, eu acredito muito que ele vai saber o ponto certo, ele não vai deixar escapar. Deixou escapar agora, que sirva de lição. Mas eu fico meio preocupado, porque a hora de decidir, Batista, eu já tive lá dentro, meu amigo, o chão treme, sabe? Você está ali, o estádio parece que está solto, o gramado. Então isso aí às vezes acaba atrapalhando mesmo. E se você pega time aí, né, Cega, nós falávamos em off, cara, tem uns times aí do interior que já se classificaram, que são cascudos, hein? Nego acostumado com o negócio. Isso que me preocupa, o emocional. Na parte técnica não, tá? Porque pra mim a Ponte, como ela foi comprovada aí na primeira fase, ela é o melhor time da competição. Agora o emocional às vezes pode pegar. E aí, CH, para você também, você tem alguma preocupação? Porque até agora, quando a Ponte foi testada mesmo, contra o Novo Horizontino, time mais ou menos equivalente à Ponte. Perdeu, tomou 3. Aí vai para uma decisão Copa do Brasil, perde para o Brasil de Pelotas.
Há alguma preocupação? Você está calmo, tranquilo, está achando que vai dar tudo certo? O Gleger falou algo sobre o Hélio. Eu tenho total confiança no trabalho dele, da comissão dele, mas eu já tive mais certeza de que ele daria conta do todo. Me assustou o que eu vi contra o Brasil. Sabe por que me assustou? Porque todos os jogadores sabem, o Gleger está aqui, pode me desmentir. Quando tem dificuldade financeira no clube, todos os atletas sabem. Aliás, o Eberlin nunca fez questão de esconder. Ele já até deu entrevistas à Rádio Bandeirantes em São Paulo e aqui mesmo, deixando claro a situação da ponte financeira, que é uma situação difícil. Aí você vai ter uma partida para você trazer para o clube uma quantidade que vai fazer diferença na parte financeira. Aí tudo isso, né, Gleger, é explicado para o grupo. Será que pilharam demais? Será que os caras sentiram demais a responsabilidade? Ou tudo que a gente assistiu no Campeonato Paulista é uma grande bolha, cortina de fumaça? Estou querendo dizer, será que o time não é nada disso que a gente está falando aqui? Eu não sei se a palavra preocupado, eu acho que tem que se preocupar sim por respeito aos adversários que a Ponte vai ter pela frente. Agora, tem uma diferença, né, Batista? Isso pode ser bom ou pode ser pior, né? São 2 jogos para decidir, para avançar, né? As 2 fases são assim, a próxima e a semifinal. Passando a próxima e a semifinal, o time já subiu. Então são 4 jogos... A única coisa que muda é que são 2 jogos, né? É isso que eu acabei de falar. O Brasil foi um só e o mata-mata serão 2 jogos. Agora, o aspecto emocional me assustou. Me assustou porque jogadores importantes, como o Gé, por exemplo, sentiram demais o jogo. Amaral, Matheus Jesus, que está todo mundo colocando um peso muito grande na presença dele, não jogou nada. Kaique França meio, né, saindo para reclamar, né? O principal, nós conversamos aqui bastante sobre isso, eu toda hora que posso falo isso com o Gleger, que é o comportamento dos goleiros. Com 3 minutos, o Kaique, ele não faz isso, gente, não é característica dele. Ele sai do gol para reclamar com o árbitro. Lá no meio, lá, quase. Com 3 minutos do primeiro tempo, por mais escandalosa que possa ter sido a situação. Então, essa ponte de Pelotas não é a ponte que eu estou acostumado a ver. Espero que tenha sido pontual. Agora, é bom ficar com os olhos abertos. Para mim, para esse cara aqui que está falando agora, o sinal amarelo está aceso. Os treinadores, de uma maneira geral, não gostam de palestrantes motivacionais. E a razão é muito simples. Porque se o time vencer, aí vão dar méritos ao palestrante e não ao treinador. Então ele, treinador, prefere fazer a parte técnica, tática, e ele ser um motivador. Tem alguns técnicos que têm capacidade para isso. O Hélio é um deles. Outros não. Até porque mexer dentro da cabeça das pessoas é uma coisa que é necessário ter conhecimento da técnica, porque senão não consegue. Muitas das vezes, esse tipo de procedimento, para quem não é especialista, mais atrapalha do que ajuda. Essa decisão de Copa do Brasil, a Ponte necessitava, antes do jogo, de um palestrante. Porque ficou, pelo menos para mim, muito claro que uma coisa que derrotou o time na Macaca foi a parte emocional. O time estava pilhado, não sei se estava pilhado, mas toda hora caindo na armadilha do adversário. O adversário se preparou para isso. Vamos irritar. Como é que você se iguala quando você não tem a mesma técnica que o adversário? O Zimmermann, técnico do Brasil de Pelotas, sabia que o time dele era inferior tecnicamente à Ponte. E o que ele foi buscar? Dentro do regulamento, dentro da legalidade. Ele foi buscar uma técnica para se igualar ao time da Ponte. E a Ponte se entregou a isso. O futebol, ele tem uma parte muito grande de emocional. 50% é físico. A Ponte estava melhor preparada fisicamente do que o Brasil de Pelotas. 25% é a parte técnica. A Ponte era melhor do que o Brasil de Pelotas. Era não, é. E 20% é emocional. 5% é tática. 5% apenas. Estou falando do Brasil. E 20% é emocional. A Ponte não se preparou nesse aspecto emocional.
Ficou tudo com o Hélio dos Anjos, que conhece muito de futebol, mas precisava de alguém para mexer dentro da cabeça dos jogadores. E isso pode se repetir nos mata-matas da Série 2. Toma cuidado, hein? Toma cuidado com a parte emocional. É aí que pode a Ponte não conseguir o acesso, mesmo fazendo uma campanha excepcional. Ela sobrou na fase de classificação. Mas o campeonato não é de pontos corridos. Se fosse de pontos corridos, a Ponte terminaria a competição com o pé nas costas. Mas é mata-mata. E o mata-mata tem a questão emocional. Vamos dar uma olhada na classificação. Qual seria o adversário da Ponte hoje? Seria o Comercial. Ponte tem 33, líder. Novo Horizontino 26, Noroeste 26, Portuguesa Santista 23, 15 de Piracicaba 22, Velo Clube 21, Oeste 20 e o Comercial 19, fechando o G8. Vamos agora para os times. Olha, Juventus tem 18 e o Primavera também tem 18. Quem que pode chegar a 18? O Taubaté, o Rio Claro e o Linense. Rio Claro joga com o Comercial. Então, já é confronto direto. Ele pode tirar a vaga do Comercial. Aí O jogo é em Rio Claro. tem a questão do saldo de gols, né? Tem que ver a questão do saldo. Hoje o melhor saldo é do Juventus. Mas tem o Juventus, tem o Primavera, Batista. Eu acho que o Rio Claro não passa, pode ganhar, mas eu acho que não. Um empate do Juventus, por exemplo, do Primavera, tira a classificação caso vença do Rio Claro. É verdade. Está mais para o Comercial e para o Juventus. Se entrar algum, pode ser que entre o Primavera, mas aí o Primavera teria que vencer Primavera e Taubaté. e torcer por um tropeço do Juventus. Né? Em Indaiatuba, Primavera e Taubaté. Eu acho que não sai disso. Comercial, Juventus Primavera. ou Primavera. Eu acho que até o Primavera vai sair o 8º colocado. Primavera Pra baixo, joga não. contra quem? O Primavera joga em casa. Joga em Primavera? Em Primavera contra o Taubaté. Ah, Primavera. O Juventus. O Juventus. Eu informo para você. Em Novo Horizonte. Ah, vai dar Primavera. O jogo do Juventus é bem mais difícil. Vai dar. difícil. Primavera vai passar. E o Comercial joga contra quem? O Comercial joga em Rio Claro. contra Em o Rio Claro. É. Jogo difícil também para o Comercial. Rio Claro, Tem grande chance o Primavera de conseguir a classificação. eu acho que dá Primavera. Aqui para a região seria ótimo, né? Seria maravilhoso. Sim, não há dúvida. Mas Seria muito bom. Mas é difícil, Batista. Não é fácil, não.